Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, no Facebook e ainda na página Jornalista Fábio Pereira, tanto no YouTube quanto no Facebook. Repito, sejam todos bem-vindos para mais o Evangelho no Lar. Nós vamos fazer o nosso circuito completo, ou seja, oração inicial. Na sequência nós vamos para a leitura edificante. O livro que estamos utilizando é O Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o capítulo 80, Opiniões. A gente vai ler e vai discorrer sobre o assunto. Na sequência nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui, dá para ver aí. É da editora ID, Instituto de Difusão Espírita de Araras. Caiu o item Jeremias e os Falsos Profetas, que está no capítulo 21. O capítulo é Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. O item 11, que é o que caiu hoje, Jeremias e os Falsos Profetas, a gente vai ler, vai explicar. No final, nós vamos finalizar a oração, que já será o encerramento do nosso Evangelho no Lar e também a finalização da fluidificação da água, que você vai colocar aí para que os mentores possam fazer a fluidificação, tá bom? Então é isso. Sem mais delongas, vamos então para a prece inicial. Elevemos o pensamento até Jesus. O que isso significa? Significa pensar no rosto de Jesus como a gente imagina que ele seja. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando seu Otávio, meu guia, cumprimento a todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o pensamento do Senhor Jesus até o Senhor para que possamos começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, para agradecer também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, agradecer também a tudo de ruim que efetivamente aconteceu, porque já foi, né? E por isso, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença também em meio a nós, por cumprir suas promessas, né? Isso é muito importante. Promessa principalmente de não nos deixar sós. Então, por isso, nosso muito obrigado também. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos que o senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, a vontade de errar menos, a vontade de acertar, né? Acho que basicamente é isso. E, aliado a esse pedido, que a água possa ser fluidificada pelos mentores e que tenhamos a menor possibilidade possível de entraves às inspirações que virão dos seus prepostos e que a minha imperfeição não seja um problema tão grave assim na transmissão dos pensamentos do Evangelho no Lar. Sabedores, então, mestre, da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar e que assim seja. Vamos lá, então. O livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel por Chico Xavier sempre tem um trecho do Novo Testamento. Hoje o que nós temos é um trecho de Lucas, do Evangelho de Lucas. E é um trecho bastante interessante que eu acho que nós conhecemos esse trecho de outro Evangelho. Esse trecho completo, Emmanuel pegou um pedaço, esse trecho completo a gente vai se lembrar do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos lá. O que diz o versículo citado por Emmanuel é: ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Na tradução atualizada, revisada e atualizada João Ferreira de Almeida, está um pouquinho diferente. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais e os falsos profetas. Claro que o sentido é exatamente o mesmo. Bom, Lucas, só para nós colocarmos, Lucas era boticário, uma espécie de médico, de farmacêutico, companheiro do apóstolo Paulo,
E ele escreveu o Evangelho com base no que Paulo dizia, Paulo que tinha alguns escritos de Mateus, não era o Evangelho ainda de Mateus, mas alguns escritos de Mateus que Paulo havia ganho de Gamaliel, e que era um doutor da lei, e Paulo contava as histórias que ele havia ouvido, tanto, principalmente de Jeremias e de Ananias. Então o Paulo tinha muita informação, passava adiante também no tempo que ele ficou no deserto com um casal amigo, aprendendo novamente a fazer tendas, enfim, a trabalhos manuais, aprendeu, ouviu muito sobre Jesus, passou para Lucas, mas Lucas entrevistou muita gente quando Paulo pediu para que ele fosse cuidar da mãe de Jesus, Então ele ouviu a própria mãe de Jesus e muitos outros, e escreveu o evangelho dele entre os anos 60 e 85 depois de Cristo. E essa parte que o Lucas narra teria acontecido durante o ministério público de Jesus, quando ele estava falando para os apóstolos e também para uma multidão da Judéia, Jerusalém, ali no Mar da Galileia, na planície do Mar da Galileia, ao lado do Mar da Galileia. Jesus estava fazendo a pregação dele e aí disse essas palavras. Só para você contextualizar, vou pegar um versículo anterior, o versículo que o Emmanuel separou, e o posterior, para a gente poder ter uma ideia. Então vamos lá. Então Lucas capítulo 6, versículo 25, 26 e 27. 25. Ai de vós os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. 26. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Essa parte que a gente tem muito no amai os vossos inimigos, está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa normalmente a passagem de Mateus, que é um pouquinho mais completa. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se fizerdes isso apenas àqueles que vos gostam, os fariseus também o fazem. Lembra disso? Então, é importante porque tem particularidades, similaridades. Isso é muito importante a gente entender, tá bom? Mas o ponto aqui que Emmanuel quer trazer é aquele ponto em que as pessoas estão idolatrando os falsos profetas. E você vai ver que bate direitinho na coincidência, embora a coincidência não exista, com aquilo que nós vamos falar do Evangelho daqui a pouquinho. Tá? Então vamos lá. Então vamos. Opiniões. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Muito bem. O que diz Emmanuel? Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus, comumente, normalmente, nos esclarecerá nesse santuário divino, na consciência. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Querer que nos gabem. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O Mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Madalena, ele era o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te prova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te
de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência, e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Nós vivemos momentos muito complicados, momentos muito difíceis, especialmente esse agora de eleição. Então é muito complicado, nós vamos ser bombardeados na era da inteligência artificial. Hoje é dia 29 de julho de 2026. Estamos no auge, digamos assim, da inteligência artificial. Muita coisa vai parecer verdade, mas não é. Muitas pessoas sentirão vergonha de ser honesto. Isso vai acontecer. E o professor Clóvis diz muito claramente, o professor Clóvis de Barros Filho diz muito claramente da importância, vou usar esse termo, vou falar com as minhas próprias palavras, sobre os elogios. Quanto mais próximo é o objeto do seu elogio, mais próximo de você, menos valor ele deve ter. Os bajuladores estão perto. Os familiares estão perto. Nós estamos muito perto de nós mesmos. Então o autoelogio é um equívoco horroroso. O elogio daqueles que estão muito próximos, embora seja satisfatório, não é algo que devamos dar muita importância. De modo que um elogio, quando vem sincero de alguém que não tem nenhum contato conosco, esse sim deve ser um pouco mais, um pouco mais bem analisado por nós. Um exemplo, você escreve um livro e aí vem a sua mãe e fala: nossa, que livro maravilhoso. Bacana, obrigado, mãe. Alguém que não te conhece, que tem uma inteligência muito maior do que a sua, que lê, notadamente, que lê o seu livro e te faz um elogio sem te conhecer, isso é para ter um valor muito maior para a gente aqui dentro. Na época de Jesus, as pessoas que estavam próximas a ele faziam os elogios e queriam se aproveitar da sua companhia, e se aproveitar em várias situações, não só aproveitar de estar próximo, mas tirar proveito também, que era muito comum. Essas pessoas não faziam muita diferença. E as pessoas que estavam longe caluniavam mais do que falavam bem. E aí vem a advertência de Emmanuel. Independentemente de onde venha o elogio ou a reprimenda, para que nós não fiquemos nessa era de redes sociais onde todo mundo está buscando um clique, todo mundo está buscando um like, ou a maioria está buscando um clique, a maioria está buscando um like, um joinha. Que não fiquemos presos a isso, nem para o like e nem para o dislike, nem para o gostei e nem para o não gostei. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência. E recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Segue sua vida. Cumpre o teu dever e caminha. Essa frase de Emmanuel é extraordinária. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te prova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Vai fazer o que manda a sua consciência. O Divaldo Pereira Franco sempre dizia: não perca tempo se defendendo. Chico Xavier dizia: não perca tempo se defendendo. Claro que aqui não estamos falando, evidentemente, de crimes perpetrados contra nós, que aí devemos sim nos defender, senão nós vamos presos. Não é? Evidentemente. Opinião é uma coisa que cada um tem a sua e pouco me importa do outro. Uma calúnia, um juízo de valor tem que ser responsabilizado, é diferente. Ah, mas eu tenho liberdade de expressão. Você tem liberdade de expressão, não liberdade para crime. Não é?
Então é muito importante, como jornalista por mais de 30 anos, ser exatamente a diferença e posso lhe dizer, opinião é uma coisa, perpetrar um crime é outra coisa totalmente diferente. Eu posso dizer que a sua roupa não me agrada, a sua roupa é feia na minha opinião. O seu penteado é feio na minha opinião. Racismo é crime. Homofobia é crime. Xenofobia é crime. Não é mais opinião. Olha, o seu penteado não me agrada. Não gostei do seu cabelo. Nossa, se você tem o cabelo ruim. O que é esse cabelo ruim? É um termo pejorativo que usava-se e ainda se usa para falar do cabelo carapinha, o cabelo do negro. E isso tem uma bagagem horrorosa, racista, grave, que deve ser abolida. Não é opinião, é crime. Aí é diferente. Aí é diferente. E na época de Jesus não foi diferente. As pessoas tinham opiniões diferentes acerca dele, e tinha os criminosos, tanto que ele foi preso e foi morto na cruz. Não, Jesus não foi morto na cruz. O corpo de Jesus morreu na cruz. Jesus está vivo. Porque ninguém morre. O que morre é o corpo. É a roupa carnal. Não é? São coisas muito distintas. E Jesus advertia uma situação muito complicada há 2000 anos. Olha que coisa impressionante. Há 2000 anos, Jesus advertia sobre uma situação que acontece hoje de uma forma dantesca, gigantesca, com relação às redes sociais. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Para de ficar buscando a aprovação das pessoas, buscando o like das pessoas para ganhar dinheiro ou simplesmente para se sentir amado, para se sentir melhor, para se sentir bem. Você não precisa disso. Se está difícil, vai se tratar, procura ajuda. No Brasil nós temos como buscar ajuda gratuita, ajuda psicológica gratuita. Pelo amor de Deus, busque ajuda. Busque ajuda. Demérito é ficar ruim, ficar passando mal, ficar com problemas. Isso é demérito. Buscar ajuda é coragem, é força, é preocupar-se consigo mesmo, é preocupar-se com quem gosta de você, é preocupar-se com quem você gosta. É diferente. É muito diferente. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar então o capítulo que caiu aqui, que é Jeremias e os falsos profetas. E o que é muito interessante, Jeremias quer dizer aquele que o Senhor exalta, aquele que o Senhor estabelece. Ele viveu, vamos colocar 600 anos mais ou menos antes de Cristo. 600 anos mais ou menos antes de Cristo, na época do reino de Judá. E ele era conhecido como profeta, evidentemente, das lágrimas, profeta das lágrimas. Ele viveu os últimos dias dele em Jerusalém, antes da invasão de Nabucodonosor. Olha que coisa interessante. Por que ele escreve Jeremias e os falsos profetas? Por que ele fala com muita propriedade sobre isso? E Kardec colocou esse trecho no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque na época do Jeremias, ele que era profeta, vamos estabelecer só 3 tipos de mediunidade diferentes. Mediunidade de pressentimento, que vai acontecer comigo. Mediunidade de premonição, eu pressinto aquilo que vai acontecer ao meu redor. Mediunidade de profecia, aquilo que vai acontecer com o planeta.
Muitos profetas, na realidade, nós deveríamos trabalhar com o nome hoje estabelecido por Kardec, desses 3 tipos de mediunidade, como mediunidade de premonição. Então não seria necessariamente profeta, mas alguém que tem premonição. Nesse caso específico que eu vou narrar, Jeremias teve uma premonição, certo? Que ele dizia assim, olha, vai ter problema, vão invadir Jerusalém, se preparem, vocês têm que estar preparados porque vai morrer muita gente, vai ser complicado, vamos nos preparar. Então ele era alguém que era chamado na época de profeta, porque teve profecias, fez profecias, que é para o planeta, e como todo profeta ele também tinha premonições, e nesse caso é uma premonição. Então, bem separado aqui, pressentimento, o que vai acontecer comigo. Premonição, o que vai acontecer ao meu redor, aqui na Terra. Profecia, o que vai acontecer com o planeta, o que envolve o planeta. Profeta, não fala sobre desgraça. Certo? Espírito superior não fala sobre desgraça. Não fala coisa ruim que vai acontecer. Premonição, tudo bem. Premonição sim, que é para, por exemplo, avisar para que se tome cautela, se tenha cautela. E o Jeremias, nesse caso, ele dizia, olha, vão invadir Jerusalém. 600 anos antes de Cristo. Vão invadir Jerusalém, vai ser complicado. Tá lá, a Babilônia invadiu depois, ele estava certo. Mas o pessoal daquela época preferia acreditar naqueles que falavam assim, não, fica tranquilo, estamos vivendo momentos de paz. Estamos vivendo em tranquilidade. E aí ele que tinha mediunidade, que tinha o comprometimento, que era um profeta, estava tendo uma premonição naquele momento para salvar vidas, ninguém deu bola para ele, se preocupavam com aqueles que não estavam vendo coisa nenhuma, que não estavam vendo porcaria nenhuma, que não tinham conhecimento, não tinham a moral que ele tinha, então davam moral para os falsos profetas e não para ele. Para aqueles que falavam aquilo que o povo queria ouvir. Para aqueles que diziam para as pessoas aquilo que elas tinham lá dentro de ruim, e que queriam alguém para passar a mão na cabeça e dizer, olha, fica tranquilo que é assim. Percebeu a diferença? Agora, percebeu a semelhança com os dias atuais? Com os dias atuais nós temos Jesus dizendo, olha, temos que amar o próximo. Nós temos que amar o próximo, temos que oferecer a outra face, temos que não resistir ao mal que nos queiram fazer, temos que amar os vossos inimigos. Temos que amar os nossos inimigos. E aí vem, principalmente os chefes religiosos, utilizar trechos do Velho Testamento, notadamente ligados ao rei Davi, que era horroroso, que era assassino, que foi colocado nos textos bíblicos por um motivo que a gente não sabe, mas pegando aquilo que ele fez de bom, mas esquecendo trocentas coisas ruins que ele fez. Como se você, de repente, agora decidir fazer coisa boa, tudo que eu fiz para trás, esquece. Não. Então nós vamos ver claramente que é inadmissível, é inaceitável qualquer religioso que se diz cristão não estar sintonizado com o pensamento do Cristo, que é do bem do próximo. Não faz sentido. Não faz sentido. E nesse evangelho precisamos pensar exatamente isso. Exatamente isso. Precisamos estar sintonizados com aquilo que o Cristo deseja de bem para nós. Como que eu posso ser espírita
e ser racista? Como que eu posso ser espírita e ser misógino? Como eu posso ser espírita e ser homofóbico? Como eu posso ser espírita e ser preconceituoso? Como eu posso ser espírita e apoiar pessoas assim? Não é? Por que é que eu vou ouvir os falsos profetas falando que bandido bom e bandido morto é um ser humano? Ah, Fábio, você fala isso porque você não se deparou com um bandido fazendo alguma coisa para sua família. Sim, já me deparei. E não consegui ter a visão cristã, mas o exemplo não sou eu. O exemplo é o Cristo. E estamos trabalhando por isso. O Espiritismo é extraordinário, é o Consolador prometido pelo Pai, prometido por Jesus, pedido ao Pai, rogado ao Pai que nos desse. Está aí o Espiritismo. Os espíritas são pessoas comuns, iguais às outras pessoas, com um único diferencial: luta contra as más inclinações. Só isso. Então, se você é racista, lute contra isso. Se você é misógino, lute contra isso. Se você é homofóbico, xenofóbico, lute contra isso. Se você é preconceituoso, lute contra isso. Não se permita e não apoie pessoas que são assim. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Jeremias, no capítulo 23, os versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33, que foram selecionados por Kardec, diz o seguinte: Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: O Senhor o disse, vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Jeremias perguntando, né? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos, diria Deus. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Sejam, pois, esse povo ou um profeta ou um sacerdote que vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. É a frase do Jeremias que eu dizia, falando: olha, muita gente hoje diz: Deus mandou eu falar com você. Vou trazer para o dia de hoje, né? Deus mandou eu falar para você. Deus é onipotente, onipresente, infinitamente bondoso, infinitamente justo, infinito em todas as virtudes. Será que ele não conseguiria falar comigo? Ele tem que passar por você? E ainda mais, violentando. Será que Deus violentaria a minha crença religiosa, mandando outra pessoa de outra religião, criando um privilégio entre uma religião e outra, para trazer a palavra dele para mim? São falsos profetas, evidentemente. São falsos profetas. Deus não violenta ninguém. Deus criou um negócio chamado livre-arbítrio. E só por essa situação não violenta ninguém. Olha, um espírito mandou eu te falar. Obrigado. Não, mas ele... Obrigado.
Toda noite eu durmo, meu corpo dorme, vou falar certinho. Toda noite meu corpo dorme, eu saio do corpo como se tivesse morrido. Ele vem e fala comigo. Se for para eu lembrar, eu vou lembrar. Isso não é orgulho. Isso é conhecimento. Isso é autoconhecimento. Isso é conhecimento da doutrina. Olha, eu vou trazer a palavra para você. Olha, fica com a palavra para você, tá bom? Não é porque a minha religião é a sua forma de pensar, é a sua maneira de pensar. Se a sua religião, por exemplo, te proíbe de beber café, sim, tem religião que proíbe de beber café. Se a sua religião te proíbe de beber café e você vira alguém bebendo café, cuida da sua vida. Porque a sua religião proíbe você de beber café. Então fique em paz com a sua religião e deixe o outro em paz. Você não tem que ir lá criticar porque ele está bebendo café. Não tem que fazer isso. O proselitismo não é algo que se faça. O que é proselitismo? Tentar convencer outra pessoa a ter a sua religião. Espírita não faz isso, não deve fazer. Não deve fazer isso. Fábio, mas como que as pessoas vão se tornar espíritas? Se elas quiserem, tem um monte de jeito. A melhor propaganda que eu posso fazer do espiritismo é tentar viver como Jesus viveu. Ah, Fábio, vou ter que usar aquelas roupas sujas, ficar barbado, cabeludo, não tomar banho, andar de sandália com o pé sujo por aí? Não. Amando ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Fazendo o que Jesus fez. Fábio, mas é difícil alcançar Jesus, eu sei, vamos saber exatamente o que ele faz e vamos tentar fazer o melhor possível para nos aproximarmos o máximo possível e talvez esse exemplo possa tocar os corações. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas eu não vou lá tentar convencer a pessoa. Vou ter uma postura digna, sem ficar me gabando e sem preocupação se estão vendo ou não. Vou fazer aquilo que deve ser feito. Para estar preparado para que as pessoas que precisem possam contar comigo. É assim que funciona. Não é indo lá pregar, indo lá tentar convencer a pessoa. Ah, eu sonhei. Ah, Deus falou comigo. Isso é tudo coisa da cabeça. Ó, Fábio, mas não pode ser uma mediunidade mal conduzida? É, se não é uma mediunidade estudada e desenvolvida, é coisa da cabeça da pessoa misturada com coisa da cabeça do outro que está do lado. Simples assim. Nós precisamos parar desses eufemismos, dessas coisinhas, né? Ah, você está passando por uma obsessão. Ah, você está... Eufemismo. Ah, você está com um irmãozinho perto de você. Ah, para. Para, que irmãozinho. Olha, é um espírito atrasado. Não quer falar o obsessor, é um espírito mais atrasado do que a gente. Persistente em sua ação, que está se aproximando de você. Na realidade, não deve nem falar para a pessoa, né? Faz o trabalho de desobsessão sem que a pessoa saiba, não interessa. Tem coisa que você não fala. Aliás, a grande maioria. Nós temos que entender isso. Se uma criança, um filho seu de 3, 4, 5 aninhos chega para você e fala: como é que nascem as crianças? Olha, para nascer as crianças precisamos de 23 pares de cromossomos. 23 cromossomos estarão no espermatozoide e 23 cromossomos estarão no óvulo. Quando houver a união do espermatozoide com o óvulo na chamada trompa uterina, que antigamente se chamava trompa de Falópio, o óvulo então permitirá a entrada de um espermatozoide previamente escolhido pelo plano espiritual superior
no momento em que você é designado para aquela família após um planejamento encarnatório muito bem elaborado e demorado no plano espiritual. Então aí nesse caso, na fecundação do óvulo acontecerá a mitose celular, e é quando houver mais ou menos 100 células-tronco e o óvulo já tiver chegado ao útero e estiver colado ao endométrio, aí então será costurado, pregado, colado o fio prateado que tem no corpo perispiritual do espírito, e aí então esse grupo de células-tronco começará a se desenvolver, e esse desenvolvimento seguirá o roteiro ou a forma do perispírito, aproveitando os ingredientes de DNA contidos nos 23 cromossomos do pai e os 23 cromossomos da mãe. E aí, quando houver a primeira respiração, acontecerá a parte final da encarnação, ou a parte efetiva da encarnação, que finalizará perto dos 7 anos, e o espírito tomará conta do corpo quando chegar à adolescência. É assim que nasce uma criança. Você fala isso com uma criança de 5 anos? Isso porque eu encurtei. Uma criança, você fala assim, olha, o papai põe uma sementinha na barriga da mamãe, que não é mentira, é verdade, pode ser usado esse eufemismo, e aí nascem as crianças, cresce lá dentro da barriga da mãe e nasce a criança. Aí vai no hospital e tira a criança da barriga da mãe. Para a criança é suficiente, pelo menos para a maioria das crianças, é suficiente essa informação. E só responda aquilo que a criança perguntar. Beleza, ótimo, sempre com eufemismos. Há pessoas, muitas, que espiritualmente falando são crianças. Tem o conhecimento de uma criança de 5 anos acerca das coisas da vida. Por que você vai falar tudo isso para ela? Não precisa. Usa termos simples, situações simples. Não precisa ficar mostrando conhecimento, não precisa ficar falando, porque, como dizia o Jeremias, as pessoas vão acreditar naquilo que está mais perto delas. Como disse Jesus, infelizmente é assim. As pessoas vão gostar mais de ouvir bobagem, de ouvir besteira. Vão se identificar mais com aquela bobagem. Não é? Então por que você vai ficar perdendo tempo para isso? Kardec fala dos negadores de sistema no livro dos médiuns. Não perde tempo, ele fala. No livro que é Espiritismo, um jornalista chega pro Kardec e fala assim, olha Kardec, eu queria assistir uma das suas reuniões mediúnicas, porque eu vou escrever um artigo falando muito mal da sua religião. Então, quem sabe assistindo umas 2 ou 3 reuniões, eu não mude de ideia ou seja um pouco menos agressivo naquilo que eu vou escrever. E Kardec falou, olha, eu não vou liberar para você assistir as reuniões, porque eu que estou estudando isso há tanto e tanto tempo, ainda não sei nada. Você com 2 ou 3 reuniões não vai aprender o que você acha que deve aprender e, portanto, não vai mudar uma linha daquilo que você escrever. E aquilo que você escrever, em outras palavras, né? Kardec era muito educado, em outras palavras, aquilo que você vai escrever, amigo, pouco me importa. Estou caminhando e obrando acerca do que você vai escrever. E todo mundo já entendeu qual é o ditado, né? Percebeu? Nós não temos que convencer ninguém. Porque as pessoas vão querer ouvir aquilo que lhes agrada. A melodia mais perfeita criada por um ser humano até hoje chama-se Nona Sinfonia de Beethoven, Ode to Joy, Ode à Alegria. Ele já estava surdo quando ele escreveu, demorou muito tempo para que conseguissem executá-la em toda a sua totalidade, tamanha genialidade da situação. Essa é a melodia mais perfeita criada por um ser humano.
você vai convencer bem poucas pessoas que ela é linda, essa música. E muita gente que você conhece, que eu conheço, que nós conhecemos, vai preferir ouvir funk, vai preferir ouvir sertanejo sofrência, vai preferir ouvir essas bobagens horrorosas que tocam nas rádios hoje em dia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Fábio, mas faz mal porque o Masaru Emoto, o pesquisador japonês, mostrou que a influência das frequências, como de uma música, por exemplo, na água, tem efeitos deletérios e efeitos benéficos. E o nosso corpo humano é feito de mais de 70% no corpo adulto de água. Portanto, sofremos essas influências. Mas é o que a pessoa quer. Nós não fomos escolhidos, eleitos, aqueles que vão consertar o mundo. Não, nós vamos consertar a nós, descobrindo qual é o meu defeito, eu vou combatê-lo em mim. E ao combater esse defeito em mim, ao surgir alguma qualidade, ela pode ser útil a alguém, ótimo, se não, cuida da sua vida. Tirando crimes, evidentemente. Cuida da sua vida. Ah, Fábio, eu adoro ouvir essas músicas eletrônicas misturada com funk, misturado com sei lá o que fica eu adoro ouvir essas músicas. Faz mal para mim? A pessoa perguntou a sua opinião. Aí, se você tem informação do Masaru Emoto, passe. Olha, tem um pesquisador chamado Masaru Emoto que pesquisou sobre os efeitos das palavras e das músicas na água. Como o corpo humano é feito de 76%, fala mais de 70%, o corpo adulto, de água, então isso evidentemente vai ter interferência, sim. Se for o caso, pega seu celular, todo mundo, ou a grande maioria das pessoas anda com o celular, pega, pesquisa ali Masaru Emoto, mostra para a pessoa, tal. Ela perguntou para você. Agora, a pessoa está ouvindo essa bobagem, essa besteira, essas músicas horrorosas, na minha opinião. Eu vou lá e falar assim, olha, isso está fazendo mal para você? É o problema dela. Ah, está numa altura absurda? A lei do silêncio não precisa esperar até as 10 horas da noite, hein? No Brasil, não. É a qualquer momento. Está muito alto, chama a polícia e manda baixar o som. Que é um direito seu. Da mesma forma que a pessoa tem direito de ouvir a música na altura que ela quiser, eu tenho direito de não ouvir. Então ela que põe o fone de ouvido. Não é? Aí tudo bem. Mas eu vou lá falar para ela, olha, você está ouvindo uma música que faz mal porque o Masaru Emoto. A pessoa fala, vai pro inferno você e o Masaru Emoto. Estou dando um exemplo simples só para a gente entender, porque há 600 anos antes de Cristo e há 2000 anos com o Cristo, nós aprendemos que as pessoas querem aquilo que está de acordo com a evolução dela. Para quantas pessoas o Cristo falou? Para quantas pessoas a mensagem do Cristo já chegou? Hoje, no mundo, 2/3 do mundo, teoricamente, conhecem o Cristo. 2/3 de 8 bilhões. 2/3, 8 bilhões dividido por 3, 8 dividido por 3 não dá, teria que ser 9, está quase 9. Vamos colocar então, mais de 5 bilhões de pessoas tiveram contato com o Cristo. Quantos cristãos nós temos? Percebeu? E mesmo as pessoas que a gente conhece, que são efetivamente cristãs, porque reconhece o verdadeiro espírito ou cristão, que é a mesma coisa, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, sua transformação moral, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, não é assim? Então nós conhecemos muitos espíritas ou cristãos que lutam contra as más inclinações, beleza. E mesmo dentre esses,
Quantos ainda preferem ouvir os falsos profetas, que buscam o dinheiro, que buscam o reconhecimento, que buscam o poder, o micropoder de serem presidentes de centro, dirigentes de reuniões, diretores de departamento, detentores do nome Chico Xavier, detentores do nome Caibar Schutel, detentores disso, detentores daquilo. Quantos? Precisamos nos guardar, como disse Jesus, dos elogios de que somos bons. Porque podem e vão tentar fazer com que nós sejamos também nós falsos profetas. E vão tentar fazer com que nós sejamos falsos profetas. E para ser falso profeta é só deslizar um pouquinho e fazer valer a nossa opinião ao invés do Evangelho. É isso. Bom, minha água está aqui. Nós vamos então para a fluidificação final. Os mentores já fluidificaram, evidentemente. Nós vamos só fazer a oração final e aí nós vamos colocar o nosso pensamento em pensamento quem nós gostaríamos que essa água fosse um remédio também para o corpo físico. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, nomeados e não nomeados que estiveram conosco, guias espirituais, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Muito obrigado, Mestre querido, pela oportunidade, pela presença, pelo carinho, por não desistir da gente, por estar conosco em todos os momentos, por nos amparar, por nos dar 1, 2, 10, 1000, trocentas mil oportunidades de melhorar, por continuar insistindo, trazendo até nós os seus ensinamentos, agora com mais detalhes e com coisas que o Senhor não podia dizer naquela época, que é o Espiritismo. Muito obrigado por tudo isso. Mais um pedidinho então para encerrar, Senhor, que essa água seja fluidificada e que seja importante remédio para o corpo e para a alma das pessoas que cada um de nós agora vai mentalizar. É isso, mestre. Muito obrigado por tudo, pelo carinho. Muito obrigado aos mentores, muito obrigado a todos os presentes. Até a próxima semana e que assim seja. E a você que esteve conosco até agora, um beijo enorme no seu coração. Muito obrigado por ter estado. Na próxima semana a gente volta com mais um Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Domingo, 10 horas da manhã, tem bate-papo sobre Espiritismo, aí é ao vivo. Beijo pra você que fica. Tchau.